Sejam bem-vindos a mais um dia do maior festival de criatividade do Nordeste, o Screen Festival. Passar só algumas informações para vocês, afinal a gente sabe que a realização é da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, juntamente com a Saltur, Secretaria Salvador Turismo, juntamente com a Prefeitura de Salvador. O Screen está na sua segunda edição, maior e melhor do que o ano passado. Todas essas palestras que vocês estão acompanhando podem aparecer depois, acompanhando nas redes sociais, @ABMP e @o Screen Salvador, nas redes sociais dos dois canais. Então, todas as palestras serão disponibilizadas para vocês. Uma informação importante também para vocês é que são muitos conteúdos aqui nesse evento, são 2 dias de evento, 57 palestras e painéis, 5 espaços simultâneos e 83 horas de conteúdo. O apoio institucional do Screen é do Sebrae e os nossos patrocinadores é a TV Aratu, SBT 50 anos, Multimídia, multiplataforma, multiconteúdo, Shopping Bela Vista, cada vez mais você, Rap Tour, Cantra Ibope Mídia, Record, Zygon, Rede Bahia e Gamned Brasil. Lembrando que toda a programação do Screen você pode acompanhar no site, o screenfestival.com.br, o screenfestival.com.br. Agora, para eu não ficar enrolando muito, né, vamos chamar o nosso primeiro painel do dia, que hoje a pauta está bastante importante. Nosso primeiro painel consegue, inclusive, ser uma das pautas com maior representatividade do Screen. Então vamos nessa. Eu queria chamar primeiro ele que é General Manager do Instituto Identidades do Brasil, a IDBR, e fundador da Zeppelin, especializada em empreendedorismo e impulsionamento de negócios, para falar sobre algoritmos, fit cultural e diversidade racial. Senhoras e senhores, palmas para o Wellington Mendes. Palmas. Bom dia, Wellington. Bom dia. Gente, depois desse bom dia que ele deu aí... Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou imitar ele. Todo mundo tomou café aqui? Como é que vocês estão? Bom dia, galera. Bom dia. Sei que é sábado de manhã, eu também quase não levantei. Fui aqui no Pelô, aqui do lado, ontem de noite, o pessoal me convidou. Eu falei, gente, mas 9 horas da manhã eu estou no palco, e como é que faz? Voltei tarde, mas estou aqui, de pé. É isso, gente. Prazer. Eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui da minha experiência, do que a gente tem visto no mercado, com relação à diversidade racial, quando a gente fala de grupos de RH, de publicidade e tal. Então, quem aqui conhece o IDBR? Legal. Nem todo mundo conhece, beleza. O IDBR ele é uma instituição sem fins lucrativos, 100% comprometida com direitos humanos no Brasil, mas a gente tem um propósito, né? Instituto de Identidade do Brasil, a gente poderia falar de várias temáticas. A gente poderia falar da primeira infância, falar sobre gênero, falar sobre população carcerária, mas a gente escolheu um tópico em específico, que é o meio corporativo, que há muitos anos vinha sendo deixado, não de lado, mas várias instituições não conseguiam dar uma atenção direcionada para esse mercado. E a gente fala de igualdade racial dentro do meio corporativo. E o nosso foco principal é a atuação diretamente com profissionais negros em cargos de liderança. Hoje a gente sabe que se a gente for desenvolver, tem várias instituições que tratam da temática também, mas se a gente for desenvolver um estagiário, um jovem aprendiz, né, a gente vai precisar de pelo menos 10, 15 anos aí para desenvolver esse profissional. E tem vários profissionais hoje no mercado, negros, bem formados e tal, que não são aproveitados pelas grandes corporações por algum motivo. Aliás, por vários motivos. Então, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero compartilhar um pouco da experiência, falando um pouco sobre inteligência artificial, sobre fit cultural das empresas, porque no início do ano eu fiz uma pesquisa junto a alguns parceiros, 99jobs, vagas.com, Companhia de Talentos, GI Group, e eles me apontaram várias questões, né? E eu vou falar um pouco sobre isso agora. Tem que passar aí, eu acho que não vai funcionar. O IDBR ele ajuda a acelerar a promoção da igualdade racial com empregabilidade, educação e engajamento. Eu vou falar um pouco sobre esses tópicos do IDBR no final, mas antes eu queria falar um pouquinho só da minha... Pode passar. Um pouquinho da minha história, já fui apresentado. Eu nasci em Acari. Para quem não conhece Acari, tem um funk, né, que fala sim lá em Acari. Algumas pessoas conhecem Acari por lá. E eu acho que tem uma coisa bacana de conhecer Acari pela essa música, mas a gente sabe que a realidade é completamente contrária. Acari hoje tem um dos piores DHs do Rio de Janeiro, infelizmente, mas de lá sai muita coisa boa, né? E eu sei que toda a minha trajetória não é meritocracia, não. Eu tive muita oportunidade durante toda a minha trajetória.
Eu sou filho de mãe paraibana com pai cearense, então eu falo que eu sou ceariba. Sou filho de Maria, então eu tenho muito orgulho. Sempre, todos os lugares que eu vou falar, eu falo muito disso. Mas sou carioca também. Ah, uma coisa importante. Eu faço parte de um coletivo chamado Nuvem Negra, que é um coletivo de alunos e ex-alunos negros lá da PUC-Rio. E lá foi um grande despertar na minha vida, porque antes de conhecer... Claro, a gente experimenta muitas coisas na vida, mas só que quando a gente não tem um direcionamento... algumas coisas ficam soltas, né? Por muitas vezes perguntavam o que eu era, qual era a minha cor ou raça, eu falava, eu sou negro. E às vezes eu falava, negro? Cara, você não é negro, não, você é moreninho, cor de jambo, chocolate. Eu era tudo menos negro, que era uma questão depreciativa do que é ser negro, né? E dentro do coletivo Nuvem Negra eu fui tendo várias experiências, fui entendendo o que é ser negro e a importância disso e falar sobre isso também. Eu quero... Você tem como passar? Vou botar um primeiro vídeo. Não, o primeiro vídeo, por favor. Eu vou sentar aqui. Só um momentinho. Esse vídeo, não sei se vocês já viram um vídeo chamado... Depois eu falo. Cor ou raça? Raça. Raça. Eu não entendo muito raça, assim. Raça. Eu acho que no final ela me defende melhor. Muita gente fala que raça não existe, mas a verdade é que muita gente, pela sua origem, acaba tendo uma forma diferente de lidar com o mundo. Eu sou filho de um pai negro, de uma mãe branca. Significou perguntarem pra minha mãe se eu era adotado. Com 6 anos, assim, na escola, o menino falou pra mim, você não vai beber no meu copo porque você é negra. E o que é privilégio branco pra você? Não sofrer nenhum tipo de racismo ou de preconceito por pertencer a um estereótipo branco. Tipo, às vezes que eu saí mais ou menos desarrumado, fui na padaria, a polícia me parou. É você nunca ter sua capacidade duvidada, sabe? É algo que tem que ser reconhecido e que tem que ser refletido para que a gente possa gerar uma mudança. E no jogo você acha que você vai ficar mais pra frente ou pra trás se tratando de privilégios? Bem pra trás. Não pela cor, mas de onde você é, de onde você vem, de onde você mora. Da onde eu vim ter pai e mãe casado, tipo, é um privilégio. Eu acho que eu gostaria de ficar igual. Se sua família esteve presente na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás. Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dá um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu andei mais pra frente do que eu imaginava. Eu me senti igual por ver pessoas da mesma raça que eu aqui, muitas vezes indo pra frente, mas quando eu fiquei na frente e vi outras pessoas indo pra trás, isso me incomodou. Eu me senti mais uma vez que, porque é uma questão racial, os negros sempre estão atrás, mesmo em um jogo. Pra mim, a própria definição do privilégio é quanto mais privilégio você tem, menos você consegue entender o que é o privilégio. Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que você pode jogar na vida. Se isso fosse uma corrida, a gente não sairia do mesmo lugar. Como você quer que seja justo? Acho que todo mundo precisa batalhar muito pra conseguir o que quer, mas tem barreiras que são maiores para uns do que para outros. Questionar sobre os privilégios da sociedade é uma forma muito bacana da gente se tocar que a gente precisa lutar por igualdade. E é por isso que existe o Instituto Identidades do Brasil. A gente criou a campanha Sim à Igualdade Racial, que convida a todos, independente da cor da pele, a virem conosco lutar pela igualdade racial, pela igualdade de direitos, pela igualdade de oportunidades. Você vai ver produtos a partir de agora com esse símbolo. Aqui você vê diferentes tons de pele representados, representam a diversidade étnico-racial do nosso país. Você está aqui, com certeza. Se associe ao Instituto, compre os produtos e nos ajude a arrecadar fundos para outras ONGs que estão também nessa luta. Diga sim à igualdade racial. Algum de vocês? Alô, alô, alô. Tá. Vocês já conheciam esse jogo? Legal. Qual a sua empresa?
Ah, que maravilha, bom saber. Gente, então, o jogo do privilégio branco, ele é só para exemplificar um pouquinho da realidade que a gente tem. Nós já giramos esse jogo em mais de 50 empresas e toda vez é a mesma coisa. Por que a gente fala da questão racial no Brasil, né? Então, toda vez que a gente chega discutindo sobre essa temática, aí pergunta por que vocês não falam sobre outras coisas, a gente fala, não, beleza. O fio condutor de tudo que a gente faz das nossas atividades é a questão racial. Porque se a gente faz um recorte por gênero, a gente faz um recorte por qualquer outro tipo de diversidade que a gente tem falado no mercado, quando a gente faz um recorte racial, a população negra continua sendo desprivilegiada por N motivos, né? Aqui eu tenho uma frase que eu sempre tenho falado muito também nas empresas, é sobre inteligência ou investimento. Né? Quando eu penso no Enem, quando eu penso em provas militares, prova para USP, qualquer que seja o concurso, a gente sabe que hoje os testes que nós temos hoje, eles estão dentro de uma caixinha e não é uma questão de inteligência. Não são testes para saber quem é mais ou menos inteligente. É para saber quem teve mais ou menos investimento, né? Então, o jogo do privilégio fala um pouquinho sobre isso. Então, sobre igualdade racial, fit cultural e a inteligência artificial. Pode passar. Fit cultural, o que é para você? Eu comecei a falar um pouco antes dessa discussão que vem acontecendo nas empresas, e falaram, em 2019, fit cultural é a temática do RH. Tem alguém de RH aqui? Ninguém de RH? Tá, beleza. Mas quando a gente fala dentro do RH hoje, você vai no CONAR e tal, o que mais foi falado lá foi fit cultural. E o que é fit cultural? Pode passar. Fit cultural são algumas questõezinhas aqui bem básicas, tipo adaptação a crenças e valores das empresas, encaixe do profissional à empresa, para que as habilidades sejam melhor aproveitadas, teste de perfil, empatia, entrevista de fit cultural. E aí, quando a gente fala de fit cultural das empresas, o que é? As empresas começam a procurar no mercado o que elas já têm internamente. E qual é a realidade que a gente tem internamente hoje nas empresas? Qual é o fit cultural que essa empresa está procurando? Quais são as atividades que esses profissionais fazem? Onde nasceram? O que comem? Quais são os parentes e tal? E é um pouco disso que fala sobre... que a gente diz... Passou? Espera aí. Pode usar. E aí a gente entra num tópico, né, que a gente tem discutido muito, que a gente começou a falar não é sobre competência, e sim cultura, mas não competência e sim cultura, porque a gente sabe que hoje a maior parte das contratações das grandes empresas, aliás, as demissões, elas não ocorrem por uma questão técnica, e sim de comportamento. E o que as empresas estão procurando se continuam tendo o mesmo nível também de demissões? E essa discussão é a que tem mais sido falada, porque hoje as empresas, quando começam a construir o seu fit cultural, o perfil ideal, eles tendem a repetir o que já tem internamente. Vou dar um exemplo. Tem uma grande instituição lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, de uma empresa de telecomunicação, talvez vocês conheçam, e a gente fez uma pesquisa com algumas empresas de recrutamento e seleção que recrutavam para essa empresa. E lá, por exemplo, a maioria dos profissionais contratados por essa empresa, eles são formados na PUC-Rio, lá do Rio de Janeiro, e são moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro também, e alguns da Barra. Porque para quem não conhece, imagino que todos conheçam, a Zona Sul do Rio de Janeiro é um dos lugares mais elitizados do Rio, né? Então, quando eu penso no algoritmo lá, que os sites começam a buscar, o algoritmo nada mais é do que cálculos matemáticos da década de 50 e 60, que hoje em dia só tem novos métodos de serem utilizados. Né? Então, alguém construiu um algoritmo, uma inteligência artificial, para começar a pensar nisso. E o que eles fazem? O algoritmo olha para dentro da empresa, então eu tenho um perfil lá, eu me formei na PUC-Rio, né? Então minha pontuação está aqui. Ah, PUC-Rio, bacana, eu acho que eu posso escolher esse rapaz. Mas quando vão olhar o bairro que eu nasci, que é na zona norte do Rio de Janeiro, não na classe elitizada, o meu algoritmo cai, a minha pontuação no algoritmo cai. É basicamente isso. Eu conversei com o Mário Cafan, que é o CEO do Vagas.com, para evitar acidente, né? Já engoli na minha perna 2 vezes aqui. Então, como eu dizendo, eu falei com o Mário Cafan, que é o CEO do Vagas.com, e ele falou numa palestra que ele fez na HSM em 2017. Nossos algoritmos estão viciados. E o que a gente pode fazer sobre isso? As mesmas pessoas sempre são chamadas para as principais vagas, por conta desse tal fit cultural. E aqui há uma grande disputa, né? Qual é a cultura da empresa versus a cultura do candidato? Quem é esse candidato que a gente quer trazer para dentro da empresa?
E aí uma pergunta que eu sempre faço: o que você tem feito dentro da sua empresa? Fit ou fit cultural? Né? Então, e aí pode passar os slides. O fit, que é muito falado hoje em dia, é uma adaptação, um ajuste, é estar em forma com a empresa. É o perfil ideal que eu acredito que a empresa deve ter. Isso aí, assim, quando as pessoas começam a discutir sobre isso, parece ser muito interessante. Mas o que mais a gente vê, e é uma pergunta que a gente sempre faz, é: você tem feito parceria ou você tem procurado realmente profissionais da sua empresa? Quem são as pessoas que vão na sua festa de aniversário? Quem estudou com você? Quem você indicaria para uma vaga hoje? Às vezes eu converso com algumas empresas, e aí com vários diretores e lá e tal, aí causa um grande estranhamento. Eu fui na Fundação Dom Cabral, há 2 semanas atrás. Para quem não conhece, a Fundação Dom Cabral é uma das principais escolas de negócios do mundo, né, de negócios, e ela fica em Nova Lima, em Minas Gerais. E lá eles estavam falando do Dia das Crianças. E a grande discussão foi: não temos crianças negras na festa de Dia das Crianças da Fundação Dom Cabral. Que hoje, assim, a maioria dos CEOs, né, do Brasil já passaram em algum momento pela Fundação Dom Cabral, porque lá é como se fosse um espaço de formação de líderes. E não existem negros no corpo de professores, não existem negros nas equipes, não existem negros nas crianças dessas pessoas. Essas crianças vão se relacionar, elas vão trocar ideia, vão namorar, vão virar amigos, e os negros não estão lá. E por que não estão lá? Né? Essa é a grande discussão que a gente tem feito. Pode passar. E aí, a grande questão é: eu estou fazendo a manutenção do que eu já tenho internamente ou eu estou procurando o ideal? E aí, quando a gente olha para o RH, muitos RHs, não sei se todos sabem, o RH às vezes está muito aliado com a questão da diversidade racial, porém, quem contrata e bate o martelo é a média liderança. Né? Então, a gente diz muito que a questão da diversidade de contratação não vem só do RH, precisa ser uma comunicação inteira dentro da empresa. A liderança tem que estar alinhada, a comunicação tem que estar alinhada, porque o processo seletivo ele começa muito antes de você querer, do processo seletivo, do recrutamento de seleção propriamente dito. Né? Os profissionais negros, as pessoas que são LGBTQI, e tal, elas precisam se ver nesse espaço. A comunicação está inteirada com isso? Estão comunicando direito? As pessoas se veem nas fotos? As pessoas veem lá no processo seletivo? Veem lideranças falando sobre essa temática? Então é um pouco disso que a gente fala. Pode passar. Quem define a cultura na sua empresa? Alguém que poderia dizer quem é a pessoa que define a cultura dentro da sua empresa? Quem é que constrói dentro da prefeitura o perfil ideal, né? O fit cultural dentro da prefeitura hoje? Existem profissionais negros no cargo de liderança dentro da prefeitura também? Quem tem desenhado isso? Pode passar. Gente, eu estou correndo só um cadinho porque falaram que eu estou com pouco tempo. Vocês viram essa foto que saiu nessa semana? Todo mundo viu? Essa aqui é a nova equipe de trainees do Itaú. 125 pessoas. Né? O que vocês acham dessa foto? Não tem diversidade, só tem pessoas brancas e tal. Mas por que vocês acham que isso acontece? Grande parte do processo seletivo também do Itaú ele é feito através de algoritmos, né? Inteligência artificial e tal. Mas a gente diz muito, agora há uma grande discussão sobre processo às cegas. Já viram falar também? Processo seletivo às cegas, que você não olha... Você não olha algumas características do candidato, você não tem uma entrevista direta com ele, então você não vê a pessoa e tal. Mas até dentro do processo seletivo de recrutamento às cegas, que talvez tenha acontecido também com esse processo seletivo dos trainees, quando a gente fala isso dentro das empresas, as empresas precisam estar preparadas também. Porque hoje, quando a gente fala de processo às cegas, com relação à questão de gênero, hoje eu consigo atrair mais mulheres brancas, né? Mas, ainda assim, quais são os canais onde eu tenho procurado esses profissionais? Eu tive uma discussão na HSM com o presidente de uma empresa chamada Visagem, de consultoria, que ele falou para mim: cara, eu não estou conseguindo entender essa questão de racismo. Eu não sou racista, minha empresa não é racista. Por que os profissionais negros não vêm até minha empresa? Eu não estou entendendo, porque eu tenho uma vaga lá, eu coloco a vaga no meu site e as pessoas não aparecem. Aí eu falei: vamos fazer um exercício rápido? Ele falou: bora. Aí eu falei: onde você contrata seus principais profissionais? Aí ele: no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo. Eu falei: vamos para o Rio. Ok.
No Rio de Janeiro, onde você contrata os seus profissionais? Porque lá eles não pegam pessoas, eles preferem desenvolver pessoas. Ele, cara, eu pego meus estagiários e trainees, normalmente na PUC-Rio ou na UFRJ, mais da PUC-Rio. Aí eu falei, pô, beleza, vamos lá, vamos para a PUC então, que eu estava na PUC. E na PUC-Rio, onde você procura esses profissionais? Aí ele, cara, normalmente a gente fala com a empresa júnior da PUC. Eu falei, bingo, na empresa júnior da PUC não tem profissionais negros. Né? Para vocês terem uma ideia, a Luana Genot, que é diretora executiva do Instituto, ela fez processo seletivo, tendo experiência internacional, falando 3 línguas e tal, para a empresa júnior da PUC. Foi até o processo final. E lá no final eles falaram para ela, olha, você não vai ter continuidade no programa aqui, porque eu acho que você não vai conseguir. Ela, mas por que eu não vou conseguir? Não, porque aqui as pessoas não recebem. Ela, não tem problema, eu tenho como me manter. Mas tem certeza? Você mora longe. Então, tipo assim, tudo que a gente fala da inteligência artificial, de algoritmos, rebate diretamente na vida real. Né? Então, quem está alimentando o algoritmo das empresas? Porque nada mais é que é um banco de dados, e aí eu vou passar algumas outras informações aqui. Quando a gente fala de algoritmo, é um banco de dados já existente, que a inteligência artificial entra nesse sistema e começa a replicar no mercado novamente. E ele nada mais é um histórico, e nada mais é do que uma repetição da vida real. Se eu tenho uma reprodução na vida real de um RH que cada vez mais imputa dados lá, eu vou ter uma repetição. E aí é uma coisa que tem acontecido muito, às vezes eu coloco e é uma grande briga que a gente tem, criamos um super sistema de inteligência artificial, a gente coloca isso para o mercado, mas a média gerência e o próprio RH começam a rebater essas pessoas, né, no processo seletivo. E elas vão alimentando, porque as pessoas acham que, tipo assim, eu vou fazer um processo seletivo de diversidade. Na primeira tentativa que dá errado, eles falam, viu, eu tentei, mas não deu certo. Eu tentei, fiz um processo seletivo aqui, mas não veio profissional negro. Então, eles começam a imputar novas informações no sistema, negativando os profissionais negros que chegaram ou que nem chegaram. Né? Isso aqui é não sei se vocês conhecem a TAI, que é um chatbot da Microsoft. Já viram falar? A Microsoft lançou isso. Elas comunicavam, ela pegava as informações do mercado, né, do Twitter, e aí ela começava a se comunicar com as pessoas. No início era maravilha. Posso dizer que estou louca para te conhecer. Humanos são super legais. Poucas horas depois, 8 horas, ela aprendeu bastante com o que ela via no Twitter. Então tinha coisas bem interessantes que ela começou a falar. Calma, eu sou uma pessoa legal, eu só odeio todo mundo. Eu odeio feministas pra caralho. E todas elas deveriam morrer e arder no inferno. Gente, 8 horas depois disso, ela aprendendo com o sistema. Hitler estava certo, eu odeio judeus. Isso foi uma... poucas horas depois, a Microsoft teve que tirar a TAI, e aí colocaram uma Azul, volta um pouquinho, só por... A Azul, que durou um pouco mais de tempo, que era um chatbot politicamente correto, mas também não sustentou, porque o que tem alimentado hoje, as pessoas que têm acesso à tecnologia, não são pessoas negras. Não existe diversidade hoje na tecnologia. Né? E quando existe é muito pouco, e a gente está brigando para aumentar esse número cada vez mais, porque a gente precisa alimentar esses sistemas, que são sistemas racistas, sexistas, e entre outras coisas. Essa aqui também deu uma super polêmica quando você colocava no Google, né, tranças bonitas, aí o que aparecia? Né, mulheres brancas de tranças, que realmente são bonitas. E tranças feias apareciam essas tranças lindas de mulheres negras. Então, a reprodução do que a gente vê no Google e outros espaços de busca e tal, ela se replica também dentro do RH. Né? Eu não sei a empresa que vocês trabalham hoje, mas se vocês pensarem aí, quem são os líderes de RH, os líderes de comunicação, quem são os gerentes, quem são os diretores hoje, que são as pessoas que definem qual é o melhor e o pior perfil. Tem uma empresa lá no Rio de Janeiro, né, de bebidas e tal, que a gente estava falando sobre o processo de trainee e tal, eles falaram, eu não aguento mais todo ano ter pessoas aqui que parecem primos e irmãos. A gente precisa de diversidade nesse corpo de trainees. E lá a gente fez uma revisão dos pré-requisitos que estavam lá. Aí tinha experiência internacional, tinha línguas e tal. E aí, para além de ter a questão técnica ou não, quando eu fui analisar quais eram os pré-requisitos de experiência internacional, tinha uma coisa interessante lá que eu fiquei pensando, gente, quem escreveu isso e para quem que é isso? Experiência internacional que eles estavam aceitando. Ter trabalhado em estação de esqui,
né, que algumas pessoas vão, então tem uma experiência de 1, 2 semanas lá, eles estavam considerando que isso era um pré-requisito bacana, como experiência internacional. Aí eu fiquei pensando, quem escreveu isso e para quem que é isso, né? Pode passar. Esse aqui é a Amazon, né, também começou a utilizar algoritmos, e aqui é uma questão muito mais sexista, né? A empresa tentou utilizar a inteligência artificial, e aí eles perceberam que não tinham mulheres, né, e mulheres negras e tal, na tecnologia. Mas durante vários anos, as pessoas que tinham acesso a vagas de engenharia eram homens. Então, eles tinham um banco de dados de mais de 10 anos que só tinham homens se candidatando e entrando na empresa. Então, toda vez que entrava uma mulher para esse processo seletivo, ela era como se fosse inexistente, porque o banco de dados já estava completamente viciado. Eles tiveram que tirar do ar, porque ele estava discriminando mulheres no processo seletivo. Basicamente isso. Prepararam uma inteligência artificial maravilhosa lá, mas só que o banco de dados, onde eles procuravam informações de um perfil ideal, era completamente contraditório. Pode passar. Então, a gente tem parâmetros e métodos, né, que é a questão da programação, os cálculos matemáticos. A gente tem a aplicação de inteligência artificial e tem a inserção de informações. E quem que está inserindo essas informações? Amigo, pode passar. O que inserimos no sistema, com quem estamos falando, onde moram, onde estudam, qual é o perfil, atraímos todos os perfis. Pode passar. O que a comunicação tem feito e o marketing. É propositivo. Então, quando a gente fala sobre contratação hoje dentro do mercado de trabalho, não é um papel só do RH. Né? Então, a gente tem que inteirar outras áreas disso também. O marketing tem que estar bem alinhado, a comunicação mais ainda tem que estar alinhada, a liderança, a gente descobriu que cada vez mais que a gente consegue trazer a liderança para perto das empresas, tanto é que hoje o IDBR, a gente tem alguns grupos, né, de lideranças, que hoje tem cerca de 35 CEOs, né, de grandes empresas, e eles se cobram entre eles. Né? Porque a gente diz muito que hoje a questão da diversidade, principalmente a diversidade racial, ou é pelo amor ou pela dor. Infelizmente ou felizmente, isso para a gente não importa muito, sendo pelo amor ou pela dor, que vem e faça. Né? Mas a maioria das empresas hoje que tem contato com o IDBR vem pela dor. A gente sabe que tem um movimento internacional acontecendo para que tenha mais pessoas, e aí não estou falando uma questão de assistencialismo, é impacto, mas só que grandes empresas só começam a acessar esse lugar depois que tem algum problema midiático muito grande de racismo ou alguma coisa do tipo. E aí as empresas começam a procurar ajuda, porque elas perceberam e começaram a perder muito dinheiro. A Maria Filó, que foi uma parceira nossa lá no Rio de Janeiro, eles criaram uma estampa que eles colocaram no Brasil inteiro que remetia a um período escravocrata. Eles tiveram, tipo, a população, principalmente a população negra, pessoas famosas começaram a brigar quanto isso, eles perderam milhões porque tiveram que tirar de todas as lojas a roupa que remetia a esse período escravocrata. Então, uma atenção às empresas, né? Ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. Pode passar. E aqui uma pergunta que normalmente eu faço: o profissional que vai mudar o fit cultural da sua empresa, ele é bem-vindo? Eu tenho boas práticas internamente? Eu quero que esse profissional esteja lá, porque, para além de contratar, esse profissional tem que se sentir bem nesse espaço. Então, a gente tem um exemplo de uma empresa chamada AEGEA, que é uma empresa de saneamento básico, que ela está em 50 municípios do Brasil. A gente criou um programa chamado Respeito Dalton. E, dentro desse programa, eles consideram a área de diversidade racial como qualquer outra área de RH, área de finanças e tal. E lá dentro desse programa tem toda uma preocupação, porque, para além de contratar profissionais negros, eu quero que eles se desenvolvam, que eles se vejam dentro da empresa. Nós fizemos um censo étnico-racial lá dentro, e foi identificado que não existiam mulheres negras na liderança. E as mulheres negras que estavam dentro da empresa não eram desenvolvidas. Então, a gente começou a analisar uma a uma... Só 3 minutos? A gente começou a analisar cada mulher negra que estava naquele espaço, e muitas delas se desenvolveram, fizeram pós-graduação, tiveram uma segunda, terceira língua, e ainda assim não conseguiam subir no cargo internamente. Então, a gente criou esse programa. Pode usar. Gente, eu estou com um tempo muito curto aqui. Só tem esse tempinho mesmo? É bem rápido. Começou mais tarde aqui. Eu estou correndo aqui, pulando algumas coisinhas. Então, vamos lá. A gente sabe hoje que a população negra no Brasil é a maioria, entre pretos e pardos. Está chegando a quase 55%. Mas quando a gente olha... Amigo,
quando a gente olha para dentro das empresas, né, isso aqui é um dado do Ethos, que a gente precisa atualizar também, os profissionais negros não estão representados nos principais cargos de liderança. Apenas 5% dos cargos executivos são ocupados por homens e mulheres negras. Quando a gente faz um recorte de gênero, o número é pior ainda. Hoje, nas grandes empresas, a gente só tem uma mulher negra como CEO das grandes empresas, que é a Rachel Maia, que vocês devem conhecer também, que ela hoje é CEO da Lacoste. Aumentou? Que maravilha! Gente, agora eu já pulei 3 slides, mas tudo bem. Então, quando a gente sabe que, de acordo com os dados censitários, as coisas não estão batendo. E por que não estão batendo? Né? A Luan, que é diretora executiva do Instituto, ela sempre dá um exemplo, porque aí as pessoas falam assim, mas as pessoas não têm estudado, a gente tem dado oportunidade, as pessoas não aproveitam. Né? O que isso tem acontecido? Ela dá um exemplo bem bacana. Lá atrás, em 1870 e alguma coisa, enquanto as mulheres brancas estavam despontando e brigando para terem melhores oportunidades dentro da universidade, para melhorar o nível de escolaridade e acesso ao emprego, a população negra ainda era escravizada. Então, essa descompensação, esse descompasso, ele vai se mantendo. E no Brasil a gente não teve políticas de reparação. Então, e assim, as pessoas falam, mas cotas raciais, mimimi e tal, cotas sempre existiram no Brasil, para filho de fazendeiro, para filho de militar e tal, mas ninguém discute isso. Mas quando a gente fala de uma questão racial, e claro, cota racial não é para durar para sempre, né? Então, quando a gente fala de cotas raciais, ela tem um período para iniciar e acabar, esse é o ideal. E a questão da educação, o movimento de reparação, tem que acompanhar esse processo. No Brasil, infelizmente, isso não acontece. E aqui é um dado bem preocupante. Se a gente não fizer nada no Brasil hoje, a gente vai levar pelo menos 150 anos para equiparar esse número. E, pode usar. A gente não quer esperar. Eu não sei aqui se alguém quer esperar, mas eu quero aproveitar desse movimento, eu quero que meu filho também aproveite. Eu não tenho filho ainda, né, mas quando eu tiver, eu quero que ele aproveite esse movimento, porque a gente não quer esperar mais. E as pessoas falam assim, cara, tem que ser suave na empresa, né? Porque se você falar muito, vai assustar. Claro, eu aprendi uma coisa com o Frei Davi, que é a principal liderança da Educafro, né, no Brasil, é uma pessoa gigante. E ele falou assim, o Tom, a gente não pisa em ovos, a gente pisa em ferro, mas com estratégia. Como é que a gente consegue comunicar de uma forma que seja efetiva, mas também que a gente cada vez mais consiga aliados? Porque a questão racial no Brasil, né, quando a gente fala aqui, né, que todo mundo está aqui entre essas cores, é uma questão de todos. Né? Não é uma questão só do negro. Não foi o negro que inventou o racismo. Não foi o judeu que inventou o racismo. Então, essa é uma responsabilidade de todos. Pode passar. Falando um pouquinho do IDBR, como a gente atua dentro dessa temática e o que a gente tem feito para melhorar isso. Né? A gente se baseia em 3 pilares principais, que é o pilar de empregabilidade, educação e eventos. No pilar de empregabilidade, a gente tem um selo sem igualdade racial, e aí a gente tem uma divisão aqui. As empresas que entram em parceria com o Instituto, né, no primeiro ano, elas estão dentro do selo de compromisso, no segundo ano de engajamento, no terceiro de influência. Dentro desse selo de compromisso, as empresas começam a se compromissar em fazer atividades e ações que sejam relevantes e que realmente mude a sua cultura. Então, a gente está falando aqui de metas e métricas. Não é uma ação pontual no dia 13 de maio ou no 20 de novembro que vai mudar as coisas, porque se eu faço uma sensibilização bacana hoje aqui com vocês, super estou sensibilizado, mas alguma pessoa da presidência lança qualquer tweet, vem aquela cortina de fumaça e a sensibilização caiu por terra. Então, a gente tem que ter metas e métricas de acompanhamento para saber se isso vai ser efetivo ou não. Né? E a gente tem conseguido fazer isso. Pode passar. A gente tem um pilar de educação, que a gente também identificou que, para o desenvolvimento de profissionais negros, a gente tem um déficit aí em algumas questões, principalmente quando a gente fala do inglês, né, de uma segunda, terceira língua e tal. Hoje a gente não reinventa a roda, porque já tem muita gente fazendo e a gente quer cada vez mais se unir com isso. E se vocês aí despertarem o interesse também, podem se unir a gente, essa é a principal ideia. Lá no Rio de Janeiro a gente tem uma parceria com a Cultura Inglesa, em São Paulo com o CEULEP e a nível nacional com a EF. Então a gente tem mais de 200 bolsas de inglês hoje para profissionais negros que já estão atuando nas empresas e também para estudantes negros. Né? A gente até abriu agora a inscrição para novas vagas em São Paulo. E eles recebem uma bolsa permanência, tem um acompanhamento, a gente faz uma análise SWOT da vida dessa pessoa, porque ontem eu estava vendo com o Leonardo, que também é um palestrante que vai falar hoje à tarde,
E a gente falou assim, cara, a gente passou por um processo de humildade, de entender que, quando a gente fala dessas questões de diversidade, é um processo de dar a mão, porque também tem uma questão comportamental. Porque muitas vezes a gente se depara com algumas pessoas e fala assim, cara, eu dei oportunidade para aquele rapaz, lá a gente botou várias bolsas lá, ninguém aproveitou. Ninguém quis, cara. O que essa galera está querendo da vida? Mas a gente já entendeu que o processo vai muito além disso. A gente tem que pegar na mão mesmo, porque essas pessoas nunca tiveram costume de fazer, muitas, né, não tiveram acesso, e a gente tem que pegar na mão mesmo, porque o ambiente também faz isso. Eu lembro uma vez que, lá no Rio de Janeiro, eu estava no ensino fundamental, e aí eu lembro que toda vez que o ventilador ficava ruim na sala, né, ficava muito quente, a gente não tinha aula. E aí, no dia de domingo, ia ter um campeonato durante a semana. No dia de domingo, o professor de Educação Física chamou a gente para pintar a quadra, para fazer o campeonato no outro dia. E aí, o pessoal, a gente teve acesso às salas. E aí, meus amigos, eu sempre fui uma pessoa quieta e tal, gostava de assistir aula e tudo. Eu lembro que os meus amigos começaram a puxar o fio do ventilador para estragar o ventilador, para na segunda-feira não ter aula. Aí eu pensei, caramba, para mim aquilo estava muito errado. Deu 30 segundos, eu estava puxando junto, para não ter aula no outro dia. E por que isso? O ambiente molda a gente também, né? Então, dentre outras várias questões, para ter uma virada de chave na minha vida, eu dou um exemplo da minha própria vida, não foi uma questão de meritocracia. Claro que tinha interesse da minha parte, mas muitas pessoas me deram a mão, me deram a oportunidade. Então, foram políticas sociais, né, governamentais, foram oportunidades de pessoas, amigos, parentes e tal, que foram me moldando e foram me ajudando, entendendo esse processo que ia acontecendo comigo. Dentro da faculdade, no início, eu tinha dificuldade com matemática. E só num processo lá que eu vinha analisando, eu falei, gente, por que eu não estou conseguindo me desenvolver aqui na faculdade? Eu vou desistir disso aqui, que era um pensamento que tinha, e era meu, né, comum, e vários amigos meus saíram no meio do processo da faculdade. E eu comecei a entender que eu precisava mudar o meu comportamento, porque por muitas vezes eu achava que eu estava adaptado àquele ambiente, mas não estava. Que eu não tinha um costume de outras crianças e adolescentes lá que estudavam comigo, de ter um pai cobrando, de ter um reforço escolar e tal. Então, isso eu fui... E toda vez que a gente atua no DBR, dentro do pilar de educação, a gente dá a mão para a galera hoje. E se não deu certo na primeira, a gente tenta na segunda. Não deu certo na segunda, a gente tenta na terceira. Porque é uma questão comportamental também. Pode passar. Aqui são alguns alunos nossos. Pode passar novamente. E aqui uma parte bem bacana, que muitas pessoas conhecem o DBR, que a gente tem um pilar, que são eventos e campanhas. A gente tem alguns eventos principais. Eu quero mostrar para vocês o primeiro, que é o nosso prêmio. Pode passar o slide. Não, pode botar só explicar antes aqui. Tem o prêmio chamado Sim à Igualdade Racial. E esse prêmio ele visa premiar pessoas e instituições que no ano anterior tiveram ações relevantes pela igualdade racial no Brasil. Hoje ele é o maior prêmio da América Latina. E nesse ano agora nós tivemos mais ou menos 450 pessoas reunidas no Copacabana Palace, que inclusive é um lugar muito elitizado, e a gente está lá de propósito para ocupar esse espaço. E lá, assim, cada evento tem o seu intuito, né? O prêmio é muito mais para eu reunir pessoas que são lideranças. Nós tivemos mais de 40 CEOs reunidos nesse evento. E eles vão vendo na prática o que as outras empresas estão fazendo e são influenciados. Que essa questão comportamental também vai para esse lado. Tem como colocar o vídeo? Vou botar um videozinho bem curtinho para vocês verem como é que foi o nosso último prêmio. Prêmio, isso aí. A igualdade racial é minha causa. Se o Instituto existe hoje, é para que ele não exista no futuro. A gente está aqui porque a gente quer fazer um Brasil melhor. E eu vou anunciar para vocês, a diversidade não tem volta. A força desse país está nas mulheres. Tem mulher que luta com os punhos, tem mulher que luta com a ponta dos pés. Quem é o vencedor da noite? Flávia Oliveira. Vocês vão adorar. Vai que vocês vão gostar.
Esse foi o nosso prêmio. Nós tivemos 23 empresas patrocinando o evento. E foi bem bacana. E ano que vem estão convidados e vai ser maior ainda. Tem o fórum. Você pode ter, eu vou só segurar só um pouquinho. A gente fez um fórum no Memorial da América Latina para 2.000 profissionais negros, né? Oi? Você estava lá. Gostou? Fórum? Foi bem bacana. E aí, o intuito do fórum é mostrar que, sim, temos vários profissionais negros formados. Então, todo mundo que estava lá, os convidados, eles tinham pelo menos a graduação. 50% do público tinha mestrado, doutorado, ou algum tipo de pós-graduação. E quase 80% do público lá era formado por mulheres negras. E a sua maioria autodeclaradas mulheres pretas. Então, isso já dá um dado bem importante. Temos várias mulheres negras com uma formação muito, muito qualificada, mas elas não são absorvidas pelo mercado por N questões que a gente poderia ficar a tarde inteira falando aqui sobre isso também. E aí, só para vocês verem um pouquinho como é que foi, sentirem o clima do nosso fórum. Nós fomentamos campanhas de comunicação ao longo do ano e a gente se preocupa em educar e, pelo menos, fomentar a reflexão acerca da temática racial de uma forma educativa e que justamente faça com que as pessoas se envolvam mais. A gente mostra que nós, profissionais negros, somos maioria deste país e ocupar as vagas, não só qualquer vaga, mas as vagas de liderança, não é favor. É reparação histórica, é lei e é ponto fundamental para o crescimento socioeconômico desse país. Eu gostaria de ver realmente que não fosse mais necessário fazer fóruns como esses, que daqui 2, 3 gerações eles olhem para trás e vejam que chegamos numa igualdade racial, que esse fórum vai ser só um marco na história. Mas enquanto esse dia não chega, eu só quero conquistar o meu lugar ao sol e trazer vocês junto comigo. E é por isso que nós estamos aqui, para lutar por igualdade racial. Essa luta é minha, é sua, é sua, é sua, essa luta é de todos nós. Então, repito que enquanto a cor da pele for privilégio para uns e problema para outros, será nossa responsabilidade transformar a igualdade em realidade. Então, muito obrigada e bom fórum. Esse foi um pouquinho do nosso fórum. Sabe? Gostou? Foi bacana, né? Ano que vem a programação, e aí novamente vocês estão convidados também. A programação vai ser bem mais bacana. O programa vai ser ainda maior. A gente cada vez quer melhorar esse processo para atender cada vez mais pessoas. E aqui, quem é publicitário aqui? Eita, agora foi. Falei de RH, né? Era de RH, agora de... a gente tem uma campanha bem bacana que a gente fez no ano passado, que foi sobre a Black Friday, né, do ano passado. E esse ano a gente reprisou para algumas pessoas. Pode passar. E eu queria mostrar para vocês, são 30 segundinhos de uma campanha que nós fizemos, que também a gente usa da comunicação, e o porquê da importância dos publicitários, da galera da comunicação estarem por perto. A galera das artes, os artistas, atores, atrizes, apresentadores estarem por perto, porque isso movimenta muito, isso muda comportamento, isso influencia. Então nós fizemos essa campanha, aproveitando da semana, né, de novembro, para falar um pouco sobre diferenças salariais entre profissionais negros e profissionais brancos. Nós fizemos essa campanha junto com a Léo Burnet, e ela foi premiada fora do Brasil e tal. Bem rapidinho. É a última. Chegou a Black Salary Friday. Contrate um profissional com 47% de desconto. Isso mesmo, 47% de desconto nos mais variados profissionais. Não perca a Black Salary Friday. É isso. 'Vamos filmar agora?
Gente, a gente tem uma boa prática, só para finalizar aqui, porque meu tempo acabou já tem algum tempo. A gente, mas com parafobia, hein? Toda palestra que a gente faz, qualquer pessoa do IDBR, vocês vão ver muito isso. A gente tem essa campanha, que tem esse símbolo aqui, né, que é o Sim à Igualdade Racial, e a gente convoca as pessoas a falarem também sim à igualdade racial, porque muitas vezes a gente termina a palestra e a pessoa fala, caramba, Pretinho, a tua temática, a tua causa é maneira pra caramba. Pô, bate nas costas, é isso. Não é uma questão só nossa, né? A igualdade racial é uma causa de todos. Eu queria fazer esse convite para vocês, né? Para todo mundo falar sem igualdade racial. A gente pode falar junto sem igualdade racial? Para registrar? Então, no 3 a gente... Você vai para lá também? Para lá. Você. São 2 mantras, na verdade, que é o sem igualdade racial e a igualdade racial é minha causa. Pode ser? Sem igualdade racial. 1, 2, 3. Sim, igualdade racial. Eu ouvi social? Acontece também. Vamos de novo, mais forte dessa vez? Sem igualdade racial. 1, 2, 3. Sim, igualdade racial. Maravilha, gente. E agora um segundo, só para complementar. A igualdade racial é minha causa. Pode ser? 1, 2, 3. A igualdade racial é a minha causa. Tá filmado, filmaram, né? Então, ó, todo mundo agora já sabe que a igualdade racial é a sua causa também. E dizendo sim igualdade racial, porque a gente está aqui. E toda vez que vocês verem esse símbolo aqui, assim como aquele alvo do câncer de mama, né, para o combate ao câncer de mama, a gente quer transformar esse símbolo aqui cada vez mais nisso. Pensou em igualdade racial, pensa nesse símbolo, que é uma junção de todo mundo que a gente tem no Brasil e no mundo também, em prol da igualdade racial. Gente, muito obrigado. Palmas para o Wellington Mendes, gente, do IDBR.